E até, inclusive, sobre esse tema que a UERJ está perguntando e falando, eu acho que é interessante a gente comentar do que aconteceu no último domingo. Nós tivemos aí um evento no último domingo, um show onde artistas, né, usaram os microfones para expressarem os seus posicionamentos políticos e muitos levaram camisas com o nome do ex-presidente Lula e, de uma certa forma, de protesto, falaram, gritaram fora Bolsonaro, se expressaram contra Bolsonaro e pró-Lula. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Se hoje, ou durante a semana, isso foi noticiado nos grandes jornais, foi noticiado nos jornais impressos também, foi noticiado em todas as plataformas de redes sociais, você via essas imagens aí divulgando a imagem do ex-presidente Lula. Isso influenciaria na decisão do eleitor? Essa é a primeira pergunta. E se fizéssemos medições e pesquisas para ver a questão das eleições presidenciais, de que forma isso também poderia influenciar nas pesquisas? Um cenário anterior a esse, um cenário, sei lá, 7 dias, 10 dias após esse evento. No caso da pesquisa, começando pelo final, teria que fazer uma menção direta, uma questão direta sobre isso. Por exemplo, daqueles que assistiram a essas manifestações, tem uma tendência de voto diferente dos que não assistiram, você tem ali uma investigação para explicar um fenômeno que possa ter acontecido. Uhum. Influencia? Creio que sim, aqueles que se identificam com o movimento, que se identificam com os artistas. É uma questão de identificação. Né? Alguém que está assim, indeciso e é fã de um artista que se manifestou a favor do Lula. Né? Eu lembro também daquela eleição de 18, daquela moçada que esperava o Bolsonaro no aeroporto. E você via que era um perfil da sociedade. Homens de 30 a 45 anos. Né? Uhum. Você não via uma mulher. Uhum. Era um negócio assim muito pouco jovem também. E muito pouco jovem. Né? Então você tem ali nichos eleitorais, porque esse tipo de fato, eles são argumentativos, eles são retóricos. Eu tenho uma multidão aqui levantando o nome do Lula. Quem são os caras? O povo também percebe. Veja só uma coisa. Em 13, o povo foi para a rua. A aprovação da Dilma, naquela época, a rejeição era de 30%. E aí apareceu aquela gente toda nas ruas, pelo Brasil afora. Todo mundo de camisa do Brasil, bandeira, era um movimento apartidário. Começou aqui em São Paulo, Começou aqui em Dos São Paulo, da passagem. Uhum. Quando, um pouco depois, 15 dias depois, acho que foi até o Datafolha, fez antes e fez depois a pesquisa, quando apareceu nos jornais e na televisão aquela multidão protestando contra a política, a rejeição da Dilma sai de 30 para 70. Uma velocidade muito grande. Em 15 dias. O sujeito que estava em casa nem aí para a política, falava, não, peraí, vou tomar uma posição também. Olha só quanta gente está tomando uma posição. E eu queria, se pudesse voltar àquele quadro da pesquisa, tem uma coisa interessante que tem a ver com o jornalismo que você falou, como é que se contou esse movimento. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Bolsonaro 59, 57, 54. O Haddad 41, 43, 43. Eu ficava olhando os jornalistas de algumas emissoras. Olha a boca do... Eu gosto de falar esse negócio, a boca do jacaré está fechando. Quando o número de um vai aproximando com o outro. Né? Indicando, e foi interessante notar que no dia da eleição, eles falavam que não dava para indicar quem era o vencedor com esse resultado aí. Eita. Porque a boca do jacaré estava fechando. E todos os jornalistas de uma emissora falando isso. O que é isso? É um processo que a pesquisa está manipulando
ou que a leitura dela está manipulando? Uma boa fala. Quer dizer, nem sempre a pesquisa é manipuladora. A imprensa manipula o eleitorado, a massa, com a informação, porque a gente pode divulgar um fato em várias versões, né? Eu posso falar de uma coisa ruim, um fato que aconteceu que foi muito nocivo, mal, mas com uma narrativa de que foi uma coisa não tão prejudicial, mas que poderia favorecer alguém de alguma forma. Como também eu posso fazer o inverso disso, mostrar uma notícia muito positiva e mostrar de uma forma negativa. Então, isso que o senhor está falando mostra um pouco dessa questão do eleitorado brasileiro desacreditar das pesquisas. Não são que as pesquisas são verdadeiras na sua grande maioria ou fraudulentas, mas é do canal que noticia, se ele é para um ou para outro, né? Se ele quer que alguém vença a eleição, se tem uma intenção que um candidato ganhe a eleição, ou se não tem uma tendência que esse candidato ganhe a eleição. Então isso é importante, você que está acompanhando outro podcast, entender essa dinâmica desse fato. Porque, mais uma vez eu quero retificar aqui, eu acredito, né, na questão das pesquisas, não sei se todos os órgãos são verdadeiros, mas como é que eu me guio? Isso pode me ajudar também, ajudar as pessoas que estão em casa. Eu me guio porque se eu pego, na minha ótica, vários institutos de pesquisas e que trazem o mesmo parâmetro, né, ou muito próximo dentro de um parâmetro, a gente consegue chegar que realmente, olha, isso aí é o que o povo brasileiro está pensando. Então, eu acredito na questão da pesquisa. Agora, também eu não posso ser ignorante de ver todo mundo mostrando números e dados e falar assim, olha, isso aí não é verdade, né? Isso aí não, tudo mentirosa, tudo fraudulenta, foi assim também no passado. Quer dizer, essa questão da pesquisa em si depende muito de uma conjuntura de vários órgãos. Acho que a dica principal para as pessoas é elas procurarem não ver só um órgão ou só um lado, porque fica quem é pró-Lula dizendo assim, está vendo, a pesquisa está apontando isso, e quem é pró-Bolsonaro dizendo a pesquisa aponta isso. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.